A Netflix vai matar o cinema? Eu sou o Rafael e esse é o Papo no Ar. Não se esquece de curtir esse vídeo, de compartilhar com os amigos, tá pelo celular, dá um hype nesse vídeo. E é claro, não se esquece de se inscrever no canal. Esses são movimentos que ajudam o Papo no Ar, tá aqui firme e forte no YouTube, fazendo vídeos sobre filmes, séries, streaming, mercado editorial, de quadrinho, de mangá, tudo que envolve a cultura pop. Inclusive, a Netflix vai matar o cinema? Eu nem acho que esse vídeo tá tão atrasado assim, porque toda semana tem uma notícia sobre a compra da Netflix em cima da Warner. Só que eu acho que a galera foi um pouco precipitada. Todo mundo tá falando, meu Deus, a Netflix comprou a Warner, vai morrer o cinema. Mas calma aí. A Netflix, ela deu o último lance ali e saiu vencedora do leilão. Só que, até se resolver todo o processo, ter todas as questões resolvidas, desfragmentar a Warner. Afinal de contas, a Netflix ela não comprou a totalidade da Warner. Ela não comprou o Cartoon Network, a TNT, a CNN. Ela não comprou tudo. Ela comprou os estúdios, os filmes e o streaming. Então você tem que desfragmentar a empresa para aí sim passar uma porrada de coisa para a Netflix de fato ser a dona da Warner. Pode ser, tudo é provável, mas tudo dá a entender que ela realmente vai ser dona da Warner. E aí, com isso, se anunciou a morte do cinema. Afinal de contas, a Netflix tem prioridade em fazer seus grandes lançamentos no conforto do seu lar, sim, na televisão. E isso tiraria do cinema mais filmes e deixaria cada vez mais as pessoas longe dos cinemas. Mas será que a Netflix ela é culpada disso? Ou na verdade ela só aperfeiçoou o que a locadora e o desejo das pessoas já tinham, de não ir ao cinema? Vamos ser sinceros, pessoal, se você está aqui vendo esse vídeo é porque você é um entusiasta do cinema, um curioso, gostou do tema e tudo mais. Mas o grande número de pessoas está muito satisfeito em ver o seu filme em casa. Então eu vou contar uma coisa para vocês que ninguém contou, então fica até o final desse vídeo, porque, como eu disse, eu vou falar coisas que ninguém falou sobre esse assunto. E a primeira delas, eu já vou adiantar para vocês, talvez a Netflix ela nem seja a culpada por mais esse enfraquecimento do cinema. Tem outros responsáveis em volta disso. Afinal de contas, não é a primeira vez que anunciaram a morte do cinema. Quando o cinema surgiu e saiu ali dos festivais, das praças, né, um dos irmãos Lumière já falou, o cinema agora vai ter um local específico, é a morte do cinema. E aí veio o som de fato pro cinema, é a morte do cinema. E aí inventou-se a televisão, é a morte do cinema. Se inventou o videocassete, é a morte do cinema. E aí vieram as locadoras e o videocassete com as fitas, é a morte do cinema. Chegaram os DVDs, é a morte do cinema. É claro, chegou o DVD e o Blu-ray, é a morte do cinema. Até que chegou os streamings. E aí, mais uma vez, a morte do cinema. E agora a Warner foi vendida para a Netflix. É a morte do cinema. E desde o lançamento do cinema até agora, 2025, por mais que possa ter passado por alguns problemas, o cinema continua aí, firme. Mas será que também está tão forte assim? Beleza, vamos entender as coisas primeiro. Como eu disse para vocês, para mim, né, e obviamente não é só, é para mim, minha opinião. É óbvio que tem uma base para isso. Desde que os DVDs tomaram realmente uma força, eles de fato ameaçam ao cinema. Até porque existe uma coisa chamada janela de exibição. E aí o que acontece? Um filme, ele estreia primeiro aonde? No cinema. Ele tem essa exclusividade. Pensa que não existia no passado esse hábito de se assistir filmes em casa. Então, o único local onde você poderia ver um filme, um lançamento, era no cinema. Com o advento de, como eu mostrei aqui pra vocês, né? E é óbvio que eu tô pulando algumas coisas aqui, mas com o advento desse garotão aqui, o famoso videocassete, tá aqui, deixa eu ver se ele tá aparecendo legal. Tem até um vídeo meu aqui no canal falando sobre isso aqui, um vídeo lá nos primórdios do Papo no Ar.
Quando surgiu esse garotão aqui e as fitas, é óbvio que veio uma ameaça maior aos cinemas, ao Grande Fargo aqui, ó. E aí, o que acontece? Você tem que ter essa janela, como eu estava falando. E aí você tem um filme lançado no cinema, ele fica ali durante 2, 3, 4 meses, até quase um ano, quando a gente pensa... E eu tô falando muito de Brasil, pessoal, com o lançamento do Titanic, que chega aqui em janeiro e só sai dos cinemas lá para setembro de 98. Ele está em janeiro de 98, vai até setembro. Olha quanto tempo, olha essa exclusividade que o cinema tinha. Afinal de contas, os grandes lançamentos eram lançados aonde? Nos cinemas. Depois que esse filme saía do cinema, mais ou menos uns 8 a 6 meses, ele estava onde? De 6 a 8 meses, ele estava onde? Nas locadoras, sim. Titanic eu comprei 55 cópias. Saiu a briga aqui na porta. Saiu a briga, chegou a ter briga na porta. Com 55 todinho, tudo alugado. Por uns 2, 3 meses. Isso dava um dinheiro. Naquela época a gente alugava, se eu não estou muito enganado, a R$3. E aí chegava lá em uma fita e o Titanic chegava em 2, né? Foi um bafafá quando chegou o Titanic e tudo mais. Você tem essa janela. Depois dele ir para as locadoras, ele vai para onde? Para a TV a cabo, que eu vou ignorar aqui, e depois ele populariza mais ainda esse filme aonde? Na TV aberta. Durante um bom tempo, foi-se assim. Com o surgimento dos DVDs e a força que o DVD tomou, essa janela caiu significadamente. Pessoal, para 4 meses, deixando muitos dos exibidores preocupados. É claro, junta-se ao talvez um fraco ano de lançamento dos filmes, mais os DVDs, o filme chegando em 4 meses em casa, vai se afastando as pessoas de irem aos cinemas. E as pessoas acabam se afastando de ir ao cinema por alguns motivos. Seja porque na sua cidade não tem cinema, e não vai achando que isso é uma coisa dos anos 80 e 90. Existem municípios até hoje na cidade do Rio de Janeiro sem uma única sala de cinema, o que faz com que as pessoas se distanciem de ir ao cinema. E aí as locadoras acabam servindo como um atrativo. Esses lançamentos chegam agora mais rápido, com essa janela que diminuiu de 6, 8 meses para 4 meses, e aí o cara não tem que ficar... Pô, lançou o filme, eu nem vi. Já chega na casa do cara rápido. E eu tô falando ali dos anos 90, na verdade no início dos anos 2000, beleza? Então, isso já afasta as pessoas, não tem cinema na sua cidade. Outra coisa, o cinema está caro. Pessoal, esse aqui é um ingresso que eu guardo com muito carinho. Tá aqui, ó. Quando eu morei em Fortaleza, para quem morou ou mora em Fortaleza, né, não... era o Arte Iguatemi, ele ficava naquela praça de alimentação lá atrás, indo em direção do Extra, que agora acho que é Pão de Açúcar, eu não sei. Eu fui assistir O Homem que Copiava, autografado pelo próprio Lázaro Ramos. Olha aqui, ó, meia entrada, R$ 5,50. A inteira, então, era R$ 11. Então pensa em uma família, né, não? Indo ao cinema, uma família de 3 pessoas, 2 adultos pagando uma inteira, né? E aí vai 11 com 11, 22, com mais aqui 5, 26,50. Pensa no salário mínimo aí, talvez uns R$ 300. É um dinheiraço. Você vai comprar pipoca, vai ter que pagar o estacionamento, vai fazer um lanche. Fica caro. Então, não ter cinema na sua cidade. O cinema está caro. Vai afastando as pessoas gradativamente. E as locadoras, querendo ou não, com essa janela diminuída, acaba ganhando mais força. A TV aberta, quando tinha um grande estreia no cinema, pessoal, era uma vibração. Há pouco tempo aí, mais 2 ou uma segunda-feira atrás, passou Barbie. Seria um evento nos anos 90 e até nos anos 2000, você já está assistindo Barbie na televisão. Talvez era quando realmente o filme ia ser conhecido por boa parte dos brasileiros. Então a gente percebe aí que a locadora, ela rompeu essa questão da exclusividade do cinema em questão às janelas. A locadora, nessa escala, é a que mais prejudica os cinemas. Afinal de contas, foi o que eu disse para vocês. A TV a cabo ainda era uma coisa muito nichada. Ainda nos anos 2000, poucas pessoas tinham. Então,
a popularização desse filme acontecia mesmo com a TV aberta, mas as locadoras furavam esse tempo de exclusividade dos cinemas. E aí, quando surge a Netflix, com a ajuda dos outros streamings, eles só diminuem mais essa janela, esse intervalo que faria com que essa exclusividade do cinema estaria reinando, que as locadoras, como eu disse para você, os DVDs, já estavam pressionando. Então, quando a Netflix surge, e é muito fácil, né, a gente chamar a Netflix de streaming, de fato ela é, mas a Netflix, a HBO, a Disney Plus, o Paramount Plus, qualquer um desses streamings, eles não deixam de ser uma locadora. Afinal de contas, você ia na locadora e você gastava o seu dinheiro de forma unitária. Você não alugava o acervo todo e pegava quantos você queria. Você alugava de forma unitária. Eu quero este filme, eu quero este filme. E aí na época do DVD, ou do Blu-ray, né, que já nasceu morto basicamente, você alugava ou esse filme ou este filme. A Netflix, ela aperfeiçoou o que as locadoras eram. Afinal de contas, ela deu uma coisa que as pessoas, pelo visto, já estavam buscando, que era o quê? Comodidade. Sim, comodidade. A locadora já oferecia uma certa comodidade. Só que você que tinha que ir andando ou de bike, eu ia andando aqui para a locadora perto da minha casa. Locadora essa que eu trabalhei. Então você ia andando de bike ou de carro para alugar um filme. Hoje em dia, mais uma vez, no conforto do celular, você dá o play, já tem até aqui, ó, Netflix, não sei o que lá, você clica ali e já tá dentro da sua locadora particular. Deixa aqui uma coisa de curiosidade também, que eu vejo muita gente falando, o streaming prometia ter tudo e hoje em dia não tem nada. Pessoal, vamos ser sinceros, nenhuma locadora tinha tudo. A diferença é que a gente tinha ali, mais uma vez voltando aqui, a coisa na mão, sabe? Mas nenhuma locadora tinha tudo, porque você precisa de espaço para você organizar os filmes. E a Netflix, ela não vai ficar com filme, série ou qualquer outra coisa que ninguém tá vendo, porque também acumula espaço, mesmo que digital. Quando eu digo que a Netflix, ela aperfeiçoa, ela deixa a coisa mais cômoda, que eu vou dizer uma coisa para vocês. Quantas séries a Netflix salvou de ir ao cancelamento? Family Guy, entre outras séries como Lucifer. A locadora também salvou séries. 24 horas, perdão, eu falei da Netflix, né? Mas a Netflix salvou ali o Lucifer. Teve outra série que a Netflix salvou agora que não vai me vir na cabeça. Mas a locadora também salvou séries. Family Guy, quando foi para as locadoras, muita gente ficou popular a série, começou a assistir 24 horas, quase foi cancelada. É o que eu tô dizendo para vocês. Por mais que a gente fique falando que é streaming, que de fato são, esses streamings, Netflix, HBO, seja lá o nome que seja, não deixam de ser locadoras. A diferença é a comodidade, o acervo, obviamente, maior de uma locadora, e é claro, você pode ver quantos você quiser pelo um preço que você paga para ver esse tudo. Percebam isso, que a Netflix, e eu digo a Netflix porque de fato é a primeira, ela aperfeiçoa a situação. Só que quando os estúdios, com seu olho grande, essa questão de querer ganhar mais dinheiro e ocupar um espaço, decidem ter os seus streamings, o que acaba acontecendo? Essa janela do cinema vai acabar encurtando, que é o primeiro erro. E o que eu tô falando pra vocês, gente, não era segredo pra ninguém. Tinham matérias de jornais que falavam isso. Não só que os DVDs estavam prejudicando por causa do encurtamento da janela, como já se falava que quando a internet se aliasse à televisão, aí sim os cinemas estariam mais ameaçados. E aí, quando os estúdios decidem ter os seus próprios streamings, a questão muda totalmente. É claro, a pandemia ajuda bastante a se diminuir essas janelas, mas o que tinha que ser feito automaticamente? Alongado elas de novo. Mas aí já era tarde demais. A galera se acostumou de um filme ser lançado agora nos cinemas e daqui a 2 meses ele já tá aí
ou para o aluguel digital mesmo, que você aluga de forma unitária, ou dentro de um streaming. E aí já era. Cinema continua caro, continuam municípios sem ter cinema, e a solução é o quê? O streaming, a sua locadora digital. Só que esse não é o único problema das janelas. Para que eu vou ver o filme que estreou agora? Vou dar um exemplo para vocês. Já caiu na pirataria, porque provavelmente já caiu no aluguel digital, filmes como O Sobrevivente, que estava há pouquíssimo tempo nos cinemas. Mas aí o que acontece? O filme não está indo mais tão bem no cinema, os caras estão jogando mais rápido no streaming. Só que aí que vem um outro problema. Não é só a janela. Os streamings começaram a confundir o telespectador. Eu disse pra vocês, a gente tinha uma coisa com o cinema que era a exclusividade do grande lançamento. As grandes estrelas, elas estavam aonde? Na tela grande, no escurinho do cinema. Quando a Netflix dá um passo de fazer o seu primeiro filme, que salvo me engano, é o Beasts of No Nation, do diretor Cary Fukunaga, diretor da primeira temporada de True Detective, e com o ator Idris Elba, você joga a qualidade de produção do cinema para a televisão. E os outros streamings, querendo ou não, vão nessa. Principalmente a Disney Plus com os seus filmes que ela decide lançar direto no streaming, com uma alta qualidade de produção. Eu não estou falando que é uma alta qualidade de ser um grande filme maravilhoso, a melhor coisa lançada, mas de injetar dinheiro e botar coisas que só tinham orçamento pro cinema na tela da TV. A Netflix faz isso com filmes com Adam Sandler, o Beasts of No Nation, fez aí agora o Frankenstein, entre outros filmes. O Maestro com Bradley Cooper. Quem põe talvez um pouco ali o pé no chão, e eu tô puxando de memória, eu não tô fazendo isso com um roteiro, é a Paramount e a HBO. Mas quando você pega as séries também do Disney Plus, e deixa eu falar aqui, Peter Pan, Encantada 2, e teve um outro filme, o próprio, que tem uma qualidade talvez, eu não sei se ele é tão caro, mas flopou e muita gente não lembra, que é o Esqueceram de Mim do Disney Plus. Olha aí, a Disney Plus jogando, dinheirão lá. Mas quando a gente pensa em série, a Disney Plus também gasta muito dinheiro. Pega as 2 temporadas de Andor, 648 milhões de dólares em 2 temporadas. Custou mais que o último filme de Star Wars lançado nos cinemas, lá da trilogia nova. Quando você coloca muita qualidade na televisão, por que eu vou ao cinema também? Começa a ver isso. Quando a gente estava no passado e aí lançava um filme para o cinema, Riquinho, com Macaulay Culkin, e depois de algum tempo você via Riquinho na locadora, Riquinho 2, esse aqui custa 40 milhões de dólares, esse aqui custa 4 milhões de dólares. O orçamento é mais baixo, os atores não são conhecidos, mas agora não. Você liga, o teu streaming tá lá, Ryan Gosling, Gal Gadot, The Rock e um grande filme. Tem um Jack Black fazendo um filme de Natal. Tem o Frankenstein, que por mais que tenha ido pro cinema, foi pensado, querendo ou não, por streaming. Então, as pessoas começam a ter uma confusão e começam a pensar: por que hoje eu vou ver um lançamento no cinema se o meu streaming que eu pago aqui lançou um filme com os atores que também estão no cinema? Entende o que eu quero dizer? Não necessariamente nesse filme que está estreando no cinema, mas com estrelas de Hollywood. É óbvio, e olha, eu nem estou botando os filmes com baixo orçamento aqui nesse balaio. Eu estou falando da coisa grande. Para dar um outro exemplo, nasce no Disney Plus, e foi um fenômeno durante a pandemia, a série Mandaloriano. Bebê Yoda pra cá, Bebê Yoda pra cá. A qualidade da série em produção era muito alta, episódios caros. E aí, ano que vem, 2026, vai estrear o que no cinema? Mandaloriano e Grogu. E aí eu te faço uma pergunta. Se você não é fã de Star Wars, o que de fato te faria ir ao cinema para ver uma coisa que você já viu a qualidade alta em casa no Disney Plus? E que se daqui a 2, 3 meses, bem rápido, vai estar no Disney Plus? O que faria de fato as pessoas irem ao cinema?
Seria eu aqui, qualquer outro youtuber que chegue e fale, cara, veja Mandaloriano e Grogu no cinema porque é fenomenal. Eu posso simplesmente chegar e falar que assim, fui ver Mandaloriano e Grogu no cinema e tudo que eu já vi na série de TV, eu vi no cinema, só numa tela maior. Não vale a pena pagar o ingresso para ver uma coisa que em breve vai estar no streaming. Percebam aí que, por mais que a Netflix ela possa ter dado, dentro do ramo do streaming, um passo inicial, mas para mim quem ferrou de fato o cinema foram os estúdios. Porque eles tinham que manter uma janela longa, eles tinham que fazer um streaming um pouco mais pé no chão, com uma qualidade de televisão, mas com bons roteiros, é óbvio. Ou fizesse no máximo a qualidade HBO. It's not TV, it's HBO. Porque se você tinha a qualidade da televisão aqui e o cinema aqui, a HBO tá nesse meio. Porque, de novo, não é televisão, é HBO. Só que quando os estúdios crescem os seus olhos, entram na lógica da Netflix de colocar alta qualidade de produção nos seus conteúdos direto para casa, quando decide encurtar a janela dos cinemas, o que vai sobrar para pobre sala escura? Que tudo que ela tinha era a exclusividade de exibição. E de novo, pessoal, aqueles problemas que existem há um bom tempo, como não ter cinema na sua cidade e o cinema tá caro, estão aí ainda. Esses são problemas que tem que melhorar. Só que, quando você tem essa oferta maravilhosa de pagar, por mais que esteja caro, um valor fixo para ter vários lançamentos saindo adoidado, seja de séries e filmes, reality shows, num preço que vence o cinema, por que eu vou sair de casa? Gente, existe uma solução para isso. Que seria, acabar com todos os streamings que são donos de estúdio. E manter pelo menos dois, eu já defendo isso há um bom tempo, a Amazon e a Netflix. Esses estúdios vão segurando os filmes e fazendo uma boa janela. Eles vendem para a Netflix as suas séries. Não precisa fazer séries tão grandes, mega qualidade, o caramba 4, produção de cinema, que eu quero dizer. Você pode fazer o It's Not TV, It's HBO, que é o meio termo. Mas o quê? Uma coisa mais reduzida. Tem tanta coisa saindo hoje em dia, pessoal, que não tá dando conta de se assistir tudo. Olha só, HBO Max, Disney Plus, Paramount Plus, Netflix e Apple. 5. Dessas 5, eu vou dizer o streaming mais esquecido aqui. Apple. A Apple tem várias séries que provavelmente você nunca ouviu falar. Está se queimando o cartucho para mim. Vamos para um streaming um pouco mais conhecido. O Paramount Plus, que também tem as suas séries e vai indo lá na dele. Mas ainda assim, muita gente não assiste. Tem gente que não assiste nem mais tudo da Netflix. Precisa-se se reduzir a quantidade de coisas produzidas. Nos anos 90 já se falava de globalização e a gente nem tinha uma globalização muito visível. Hoje, com o advento do streaming, a Netflix colaborou muito para isso, a gente pode falar que existe de fato uma globalização muito maior quando a gente fala de conteúdo cultural. Ninguém imaginou que assistiria programas japoneses, coreanos, chineses, que ficaram popularmente conhecidos como dorama. Séries espanholas, mexicanas, por mais que a gente recebesse novelas lá como Thalia, Maria do Bairro, como qualquer outra aí no SBT, caraca, quem imaginou que durante aí 2000 e pouco a gente estaria consumindo coisas de outros países
que a gente não fazia isso. Então, assim, é muita coisa para assistir. A globalização cultural tá muito maior. Se não colocar um pé no freio agora, cara, já era. Então, antes de culparem a Netflix de matar o cinema, reflitam quem são realmente os maiores culpados de, mais uma vez, enfraquecer o cinema, porque eu ainda não acredito em morte do cinema. Para mim é só um alarde da internet. Tem muita gente ainda que quer produzir filme para cinema. O que vai acontecer, de fato, é uma diminuição, talvez, do cinema. O cinema talvez vai ficar mais caro ainda e mais nichado. Uma outra coisa também que a gente tem que botar na cabeça. Essa compra da Netflix em cima da HBO vai aumentar o streaming. Eu já falo isso há um bom tempo. Dinheiro de mensalidade, né, de assinatura, não paga nem essa transação. Que a gente sabe que não foi feito com dinheiro de assinatura, né? É investidor colocando dinheiro ali, projetando para o futuro os ganhos que vai ter. Nem o elenco do Stranger Things as assinaturas pagam. Então, possivelmente, teremos sim mais comerciais, teremos um aumento na assinatura da Netflix e não duvidaria de daqui a pouco ter também assinatura de adesão. Mas demais, não acredito que a Netflix seja responsável pela morte do cinema. Eu acredito que esse enfraquecimento do cinema fica mais evidente com os DVDs e essas janelas de lançamentos. A Netflix aperfeiçoa isso com o surgimento dos streamings que são de estúdios. A questão piora mais ainda, mais a pandemia, e aí a gente se encontra onde a gente se encontra. Agora, morte do cinema, eu duvido um pouco. Mais uma vez, enfraquecimento. Vamos acompanhar como vai no decorrer aí até o final do ano essa compra da Netflix, né? Essa compra da Netflix não, né? Essa compra da Warner pela Netflix. Vamos ver como é que vai ficar tudo isso. E agora é esperar, pessoal, porque é aquilo. Tem filme interessante no cinema, tem lançamentos, bastam vocês também quererem ir ao cinema. Tá? E no final das contas, eu vou contar um segredo aqui pra você que chegou até o final do vídeo. Ninguém se importa se não tiver mais cinema. Essa é a realidade. Quando eu digo ninguém, eu não estou generalizando. Só estou generalizando a resposta. Porque, como eu demonstrei, desde da popularização do DVD, as pessoas já queriam ficar em casa. A Netflix só aperfeiçoou as coisas. E o grande público não se importa disso. É isso. Demais, é isso. A Netflix não matou o cinema, no máximo ajudou a enfraquecer junto com os outros estúdios, com a janela de lançamento, entre outras coisas. É isso, pessoal. Não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos. Tá pelo celular? Cadê o celular? Mas dá um hype, tá aqui. Dá um hype se você tiver pelo celular. Não se esquece também de se inscrever no canal, porque esses são movimentos que ajudam o Papo no Ar. Tá aqui no YouTube firme e forte. Até o próximo vídeo. Um beijo, um abraço e tchau, tchau.